Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula da disciplina Programação Orientada a Objetos. Essa videoaula é uma continuação da videoaula anterior, na qual apresentei a plataforma Java. Como em toda videoaula, nós precisamos alcançar alguns objetivos. É importante que ao final dessa videoaula vocês consigam responder: qual a estrutura básica de um programa em Java? Como criar as primeiras classes? O que são as variáveis primitivas? Primeiro, é importante que vocês entendam que os programas em Java são constituídos por uma ou mais classes. Nós vamos passar e vamos discutir muito nas próximas videoaulas o que são classes, o que são objetos, o que são métodos, o que são atributos. Nesse momento, você precisa entender uma classe como sendo a estrutura básica de qualquer programa em Java. Dessa forma, um programa em Java pode ser composto por uma classe ou por várias classes. E apesar de ser a estrutura básica de um programa em Java, a classe ela é uma estrutura que é uma estrutura complexa, porque ela também é composta por outras partes. Uma classe ela é composta por atributos e métodos. Nesse momento você também não precisa se prender muito aos conceitos. Eu posso antecipar para você que os atributos são como se fossem as variáveis globais e os métodos são as estruturas que vocês chamavam de funções nas linguagens estruturadas. Nós vamos também ter videoaulas que nós vamos detalhar muito bem tanto os atributos quanto os métodos. Mas nesse momento o que eu preciso que você entenda é, primeiro, um programa em Java é composto por classes. Então, classe é a estrutura básica de um programa em Java. As classes, por sua vez, são compostas por métodos, que são funções. Por isso, para eu criar um programa em Java, eu preciso seguir algumas etapas. Eu vou tentar colocar essas etapas e ao mesmo tempo exemplificar. Vamos tentar fazer com que essa videoaula seja bem prática e útil para vocês. A primeira etapa para eu construir um programa em Java é olhar para o problema e identificar suas classes. Por exemplo, imagina que eu tenho o seguinte problema. Eu preciso criar uma calculadora que seja capaz de realizar as 4 operações básicas: soma, subtração, multiplicação e divisão. Então, meu primeiro problema é enxergar e entender qual é a estrutura básica desse programa. O que é que existe no mundo real que eu preciso representar no meu programa? Claro que eu vou precisar representar a calculadora. Professor, é simples assim? Se eu preciso fazer uma calculadora, eu vou ter que representar uma calculadora? Exato, é simples assim. Então, o meu programa Java, ele vai ter pelo menos uma classe, que é a classe calculadora. Em seguida, eu preciso representar essa classe de uma maneira simples. Para isso, foi criada uma linguagem chamada Unified Modeling Language, que nós chamamos carinhosamente de UML. No português significa Linguagem de Modelagem Unificada, e ela serve para que você consiga criar representações, criar modelos de programas orientados a objeto. A linguagem UML ela tem uma série de diagramas, de modelos que a gente pode utilizar. Mas o mais importante, o que a gente vai usar nessa disciplina, é o diagrama de classes da UML, que serve justamente para representar as classes. Eu vou abrir aqui o programa que eu uso para representar as classes. Ele é um programa bem simples, o nome é Dia, e ele consegue representar uma gama enorme de linguagens de modelagem. Vejam, eu consigo representar fluxograma, RECAUS, BPMN e várias outras tipos de linguagem. Inclusive dá para modelar circuito também com ele, mas nós vamos usar ele para modelar usando o ML. Para criar uma classe na UML, basta você pegar um quadradinho desse e arrastar aqui. Isso é a representação de uma classe. Para representar uma classe na UML, nós usamos seus 3 compartimentos. Professor, que compartimento? Onde existe esse nome classe é um compartimento. Aqui embaixo, que está vazio, é outro compartimento, é o compartimento no qual nós vamos descrever os atributos das classes. Nesse momento você pode entender o atributo como uma variável global. E o terceiro compartimento é o compartimento no qual nós vamos descrever os métodos das classes. A classe do nosso exemplo, ela já tem um nome, ela é a classe calculadora. Agora nós podemos vir aqui e alterar o nome da classe. Classe calculadora, ela tem atributos. Por exemplo, o primeiro atributo seria a variável x, vai ser do tipo double, não tem valor, e eu tenho outra variável que eu vou chamar de y,
vai ser também do tipo double. Vejam que eu estou imaginando que minha calculadora vai trabalhar com números de ponto flutuante. E ela tem as operações. O que são as operações? São os métodos, as funções que essa calculadora vai executar. Eu vou ter o método adicionar, eu tenho o método subtrair. Percebam que os métodos são as ações realizadas pelos itens que vão ser derivados da nossa classe. Eu tenho o método multiplicar e eu tenho o método dividir. Essa é a representação da minha classe. Então, seguindo as etapas do desenvolvimento, primeiro eu entendo o problema, em seguida eu modelo esse problema usando a OML. Muito simples até aqui. Então é importante também que vocês entendam que em qualquer programa Java, como eu já antecipei para vocês, eu posso ter uma ou várias classes. Só que apenas uma dessas classes deve conter o método main, que é o método principal. Eu já li alguns dos comentários de vocês nos fóruns e eu vi que tinham comentários que falavam sobre isso, que várias classes tinham que ter o método main, mas é importante que vocês entendam que num programa em Java, somente uma classe deve ter o método main. Justamente porque o método main ele é o primeiro método a ser executado. Ele é executado indiretamente quando você invoca a máquina virtual Java. Por convenção, a gente vai dar nome às classes em Java, iniciando com letra maiúscula. Todo arquivo de um projeto Java deve ter a extensão .java. Não esqueçam disso, que é muito importante também. Além de olhar para o problema e identificar as classes, além de representar as classes de maneira simples usando a ML, a gente precisa identificar uma classe principal. Percebam que no meu exemplo, eu não quero que a classe principal seja calculadora. Eu vou criar uma outra classe, voltei aqui para o dia, vou criar uma outra classe que eu vou chamar de principal. Essa classe ela só tem um método main. Essas setas, linhas, elas vão permitir com que a gente consiga descrever o relacionamento entre as classes. Vai existir um relacionamento entre a classe principal e a classe calculadora, mas isso é assunto para as próximas unidades, para as próximas videoaulas. Neste momento a gente precisa entender somente que a classe principal ela vai ter um método main e ela vai usar e manipular a classe calculadora. Finalizada essa terceira etapa, a gente precisa começar a construir os métodos da nossa classe. A nossa classe calculadora vai ter aqueles 4 métodos que a gente definiu no nosso modelo de classes e a nossa classe principal vai ter somente um método main. Percebam que as duas classes são o meu programa em Java, mas apenas uma delas tem um método main. Depois de identificar a classe principal, é importante identificar seus atributos e métodos. Nós fizemos isso direto no momento que a gente foi representar a classe, porque esse era um problema bem simples, foi bem fácil de fazer direto, identificar os atributos e os métodos. Agora a gente precisa implementar conforme a nossa representação. Então vamos começar a implementar a nossa classe calculadora. Lembrem-se que eu trabalho no terminal, eu estou aqui numa pasta vazia, eu vou usar o meu VI para começar a editar um código Java. Eu vou fazer minha classe calculadora.java. Minha classe calculadora, vocês lembram? Eu preciso começar com class. Professor, como é que eu lembro? Porque você assistiu a primeira aula e na primeira aula eu já fiz o primeiro exemplo para vocês. Se eu vou criar uma classe em Java, eu começo dizendo que eu estou criando uma classe. E aí eu dou um nome para ela. Calculadora. Tem um detalhe muito importante, pessoal. Eu posso criar uma class calculadora, eu posso criar uma public class calculadora. Qual é a diferença entre elas? A diferença principal vocês vão entender mais na frente. Agora o que vocês precisam entender é que se vocês criarem uma public class, obrigatoriamente o nome da classe tem que ser igual ao nome do arquivo. Professor, não entendi. Então vamos fazer besteira aqui. Eu nomeei esse arquivo de calculadora.java. Então eu vou chamar essa classe aqui de public class minha calculadora. Já fiz aqui o escopo dela, já vamos tentar compilar. Vou sair aqui para compilar.
javac calculadora.java. Erro: class minha calculadora is public should be declared in a field name minha calculadora.java. Uma classe pública tem que ser declarada no arquivo que tem o mesmo nome da classe. Então, tenho duas opções para corrigir isso. Eu venho aqui em calculadora.java, ou eu tiro o public. Se eu tirar o public, vai funcionar. Java calculadora, javac calculadora. Percebam que ele compilou e criou a classe minha calculadora. Deixa eu apagar esse minha calculadora. Nós vamos permanecer ela como public e nós vamos chamar a classe de classe calculadora. Agora o nome da classe é exatamente igual ao nome do arquivo. Percebam que quando eu compilar, ele vai criar um ponto class chamado calculadora, sem erro nenhum, perfeito, simples e fácil. A minha calculadora, ela tem dois atributos, double x, double y. Vejam que em Java a declaração de uma variável é da mesma forma que vocês faziam em C e C++. Tipo da variável, nome da variável. Essa variável aqui, nós chamamos ela em Java, em programação orientada a objetos, de variável de instância ou atributo, porque elas são variáveis globais. Então, as variáveis globais em Java nós chamamos de atributo ou variáveis de distância. E nós temos aqui os métodos. Professor, por que você está declarando esse public aí? Mais na frente também vou explicar para vocês esse public, mas eu posso antecipar dizendo para vocês que quando eu declaro um método como public, qualquer classe, não só a classe calculadora, qualquer classe pode acessar esse método. Mais na frente você vai entender isso muito bem e detalhadamente. Vamos lá. Public double somar, adicionar, né, que nós chamamos, adicionar. Eu recebo int double x double y. Eu tenho o método public double subtrair, também recebo double x e double y. Tenho o método public double multiplicar, que também recebe double x double y. E tem o método public double dividir, que também recebe double x e double y. Nesse momento, se vocês são atentos, vocês já devem ter percebido uma coisa bem curiosa. Eu tenho variáveis globais, atributos com nome x e y, e eu estou declarando parâmetros dos métodos com nome x e y. Vejam que o escopo dessas variáveis é diferente. O que eu declaro fora dos métodos são variáveis globais. O escopo é de toda a classe. O que eu declaro como parâmetro dos métodos ou dentro dos métodos, por exemplo, int x, está no escopo dos métodos. O parâmetro do método também está no escopo do método. Ele só existe quando o método é invocado. Quando o método deixa de existir, essa variável ela é apagada, ela vai embora. O seu espaço de memória é resetado, certo? Então, essa diferença que existe em C e C++ também existe em Java. Então, nosso método é bem simples. Vou criar aqui uma outra variável local double resultado recebe x mais y. Aqui eu vou retornar return resultado. Bem simples. Aqui eu posso sair do modo de escrita e copiar essas duas linhas e venho colar essas duas linhas aqui
E aqui, professor, como foi que você fez isso? Mágicas do VI. Se vocês assistirem os vídeos e lerem os tutoriais que eu deixei para vocês, vocês vão aprender. Também não vou dar tudo de bandeja não. Aí aqui eu vou colocar x menos y, aqui x vezes y e aqui x dividido por y. Então os meus métodos estão ok. Professor, por que você criou esses atributos aqui, essas variáveis globais que você não vai usar? Para vocês saberem que existem e aprenderem. Então vamos salvar e sair. Testar se compila, geralmente na primeira vez dá erro, é normal, mas anormalmente compilou. Professor, isso vai executar essa classe aqui, calculadora, eu vou executar. Não fez nada. Não fez nada porque ele não encontrou o método main. Quando você invoca Java, esse comando Java, ele é uma invocação da máquina virtual. A máquina virtual, para ela trabalhar e operar em cima do seu código .class, a primeira coisa que ela faz é identificar o método main para começar a execução por ele. Essa classe ela não tinha um método main, justamente porque o meu método main estará na minha classe principal.java. Aqui eu vou criar class principal. Essa classe não vai ter tanta coisa, ela vai ter o public static void main string args. Professor, é chato assim para criar um método em Java? É chato assim. Lembrando que esse colchete aqui, que representa um vetor, ele pode vir antes ou depois do nome args. Args são argumentos. Você escolhe. Quando eu estou numa sala de aula normal, eu passo em torno de 2 minutos e 28 segundos fazendo meus alunos repetirem public static void main string args. Isso é bom para vocês. No começo parece um pouco confuso, mas é o padrão. Isso aqui é a declaração do método main em Java. No meu método main é onde eu vou começar a executar o meu programa em Java. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso usar a classe calculadora para que ela some, multiplique, reduza, faça qualquer coisa do meu interesse. Como é que eu vou usar uma classe? Para usar uma classe em Java, eu simplesmente não uso uma classe em Java. Em Java, nós fazemos os objetos se comunicarem. Então, o que eu preciso é criar um objeto a partir da classe calculadora. E aí vocês já vão ter uma dica que as classes elas servem como um molde para eu criar objetos. Um objeto, para o Java, ele é como se fosse um ponteiro para o C. Na verdade, o Java representa o objeto como um ponteiro. Eu vi até também nos comentários de vocês nos chats que não existe ponteiro em Java. Na verdade, em Java a gente não manipula diretamente os ponteiros, mas eles existem as referências. Um objeto ele é uma referência, certo? Por um outro espaço de memória mais complexo. E eu também vou detalhar isso bem legal nas próximas videoaulas. Vou mostrar como é que se comporta a memória. Existem duas memórias, a stack, que é a memória onde ficam as variáveis locais dos programas. Existe uma outra área de memória que é a heap, que ela é mais complexa, os objetos estão lá. O que vai ficar na stack é só referência para o objeto que está na heap. Então você vai ter uma aula bem detalhada sobre isso. Por enquanto eu preciso que você entenda que a gente precisa que a classe principal use a calculadora. Mas para usar a calculadora, eu preciso usar o objeto calculadora. Primeiro, como o objeto ele é uma referência, a gente não diz nem que ele é um ponteiro, ele é uma referência. Eu preciso primeiro declará-lo. Calculadora é o tipo do objeto. Eu preciso dar um nome. Calculadora do Gabriel. E eu preciso reservar espaço para essa calculadora. Eu uso o new aqui para reservar espaço e invoco o construtor. Professor, que construtor é esse? O construtor ele é como se fosse um método, só que ele é um método especial que ele é invocado para construir objetos e retornar a referência desse objeto para você. A gente pode criar os nossos construtores, e quando a gente não cria, vocês viram que eu não criei, o Java vai lá e cria o construtor para a gente. O construtor vai ter exatamente o mesmo nome da classe. Eu até errei o nome aqui, calculadora. Agora sim. Eu tenho meu objeto, calculadora do Gabriel, do tipo calculadora. Agora eu posso usar
não a calculadora. Eu vou usar o objeto calculadora do Gabriel. Vou declarar aqui um double recebe calculadora do Gabriel, ponto adicionar. Adicionar o que? Vamos adicionar 3.25 e 4,72 e vamos mostrar o resultado. System.out.println. O resultado dessa soma é 2 pontos. Em Java acontece o seguinte: println é um método, certo? O parâmetro dele é uma string. A string ela precisa estar entre aspas. Só que eu preciso juntar essa string com o valor desse resultado. Em Java, o operador mais ele é sobrecarregado. Alguém falou também nos fóruns, eu já vi que não existe sobrecarga de operadores em Java. Em C, a gente consegue controlar a sobrecarga de operadores. Em Java, de fato, a gente não controla. Mas existe sobrecarga de operadores. Ele realiza um tipo de operação quando ele está somando um double com double, outro tipo de operação quando ele está somando um int com int. Quando ele está somando um string com outro string, ele realiza uma concatenação, que é diferente, mas você usa o mesmo operador somar. E aqui eu vou somar uma string com um double. Nossa, professor, o que acontece? Primeiro ele transforma o double em string e depois concatena, para mostrar esse resultado na tela. Vamos lá, salvar, sair, compilar. Provavelmente vai dar erro, sempre dá erro na primeira compilada, mas é bom porque a gente lê o que ele está indicando e aprende com os erros. Muito triste, não deu erro, estou decepcionado, mas vamos lá tentar executar para ver se acontece alguma coisa. Principal.class, então eu vou usar o Java principal. Não encontrado, porque eu usei Java com J maiúsculo, obviamente que ele não vai encontrar. Então vamos lá usar o Java principal e executar. O resultado foi 7,97, exatamente como nós queríamos. Muito simples, nós já fizemos nosso primeiro programa em Java. Agora vamos voltar a entender um pouco mais da linguagem. Nesse primeiro exemplo, vocês já viram como é que eu declaro as variáveis em Java. Primeiro eu coloco o tipo da variável, seguido do nome da variável. É comum também, eventualmente, a gente já inicializar essas variáveis com algum valor, exatamente como vocês faziam em C++. Percebam que as variáveis podem ser declaradas no início da classe, que eu já antecipei para vocês, são as variáveis de instância ou atributos, ou elas podem ser declaradas em qualquer parte dos métodos, inclusive nos parâmetros, e aí elas vão funcionar como variáveis locais. Existe também um tipo especial de dado em Java que não é variável, ele é uma constante. Para declarar uma constante em Java, eu utilizo a palavra reservada final. Primeiro eu coloco o final, seguido do tipo da minha constante, depois o nome dela e seguido do valor. Em geral, você não é obrigado a fazer isso, mas é uma convenção do Java você criar constantes com letras maiúsculas. Variáveis e nomes de métodos, elas são formadas por iniciais minúsculas. Nomes de classes por iniciais maiúsculas e constantes, elas são não só as iniciais, mas elas são todas escritas com letras maiúsculas. Se você criar uma constante com letra minúscula, funciona perfeitamente, mas você não está seguindo a convenção. O ideal, eu preciso preparar vocês para o mundo, né? Se vocês quiserem trabalhar aqui na esquina, montar uma empresa, trabalhar na empresa de alguém aqui em Mossoró, não tem problema nenhum, você vai sair capacitado para isso. Mas se você quiser ir trabalhar na Microsoft, no Google ou em qualquer lugar, você também vai sair capacitado para isso. E uma das coisas importantes quando a gente trabalha com empresas do mundo todo é seguir os padrões das linguagens, as normas técnicas e etc. É importante também que vocês entendam que existem dois tipos de variáveis em Java, os tipos primitivos e os não primitivos. Os tipos primitivos são as variáveis que vocês já conhecem de outras linguagens de programação, int, float, double. Já os tipos não primitivos são justamente os objetos. Nesse exemplo que eu acabei de construir com vocês, nós já vimos os dois tipos,
Nós trabalhamos com tipos primitivos, double, e nós trabalhamos com tipos não primitivos. Como, professor? A gente criou a classe calculadora e depois a gente criou o objeto calculadora do Gabriel. O objeto calculadora do Gabriel, por ser um objeto, ele é um tipo não primitivo. Pode ficar tranquilo, porque mais na frente eu vou detalhar bastante esses assuntos e esses conceitos. Eu queria nessa aula dar uma visão geral de como construir um programa, e por isso eu precisei antecipar alguns desses conceitos. As variáveis primitivas em Java, elas têm alguns tamanhos máximos. Por exemplo, o byte é a menor variável que você consegue armazenar números. Você consegue armazenar 1 byte dentro da variável do tipo byte. Em seguida, o short, onde eu consigo armazenar 2 bytes, int 4 bytes, long 8 bytes, e eu tenho os tipos reais, float e double. Float eu consigo armazenar 4 bytes e double eu consigo armazenar 8 bytes. Detalhe importante em Java, que o double, vocês viram que eu manipulei com números, coloquei lá double x recebeu 3.25. Se a minha variável fosse float, ao final do número eu preciso colocar um f minúsculo. Na hora que eu passei os parâmetros para o meu método adicionar, eu teria que colocar 3.27f para representar o float. E eu tenho também o tipo char, que é um caractere, e o boolean, que é true ou false. Todas essas variáveis vocês já conhecem de C++. Essa parte é mais uma revisão. Além disso, em Java, gente, é possível que a gente crie pacotes, certo? Um pacote ele nada mais é do que uma pasta. E dentro dessa pasta a gente vai colocar as classes que se relacionam. Então é muito comum num programa em Java eu ter vários pacotes, cada pacote com uma grande quantidade de classes, certo? E o pacote ela é a instrução que tem que preceder qualquer outra instrução. Package ela não é obrigatório. Vocês viram que eu criei as minhas 2 classes, fiz o meu programinha calculadora e não utilizei a instrução package. Mas se eu colocar ela tem que ser a primeira coisa do meu código, antes do import, antes de tudo. Vamos alterar a nossa calculadora para colocar ela dentro de um package. Aí vocês vão ver algumas coisas bem interessantes. Eu tenho aqui a calculadora principal. Eu vou alterar minha calculadora, colocar ela dentro do package. O nome dessa pasta é vídeo aula 1. Vamos compilar ela, Java C, calculadora. Criei uma nova calculadora.class, ela foi atualizada. Vamos tentar rodar novamente nosso principal. Java principal. Vejam que ele não encontrou a classe calculadora, porque a classe calculadora agora ela faz parte de um package. Package vídeo aula 1 barra calculadora. Professor, como foi isso? Elas não estão dentro da mesma pasta? Estão dentro da mesma pasta, mas principal precisa procurar em vídeo aula 1 barra calculadora. A gente precisa fazer 2 alterações aqui em principal. Eu preciso achar esse pacote onde está a calculadora. Então, a minha classe principal, eu vou agora importar a calculadora. Import vídeo aula 1 ponto calculadora. Compilar novamente. Package vídeo aula 1 does not exist. Professor, eu estou dentro dessa pasta, como é que ele não existe? Perceba que eu estou dentro dessa pasta, ele está procurando dentro da minha pasta pelo pacote vídeo aula 1. Obviamente ele não vai encontrar. Eu vou precisar mover a minha classe principal. Deixa eu deletar o class. rm principal.class. Vamos mover o meu ponto .java para compilar fora dessa pasta vídeo aula 1. mv principal.java barra. Continuar chamando de principal.java. Ela não está mais aqui. Agora eu vou para a pasta anterior, ela está aqui. Eu vou compilar principal.java. Agora sim, ela foi compilada e eu vou executar Java principal.
o resultado dessa soma é 7,97. Vejam que o que aconteceu no meu código é que ele importou calculadora. Ó. Ele viu aqui, principal, consegue ver a pasta vídeo aula 1, que agora essa pasta ela é representada como um pacote, porque eu disse que calculadora estava no pacote vídeo aula 1. Então, o principal entra em vídeo aula 1 para ir dentro de vídeo aula 1 achar a calculadora, certo? Eu fiz esse primeiro exemplo, mas também não se preocupem, porque eu ainda vou explorar bastante essa noção de pacotes, pastas. Eu só queria que vocês começassem a entender esses conceitos. Na linguagem Java eu tenho a estrutura condicional, if, condição, ação. Eu tenho if, condição, ação, else, ação 2. E eu tenho switch case também. Switch, expressão, case 1, case 2, case n. E depois um default, ação, por exemplo. Todas essas estruturas que vocês tinham na linguagem C e C++. E assim como vocês tinham lá, a gente tem também o while condição, do while e o for. Em relação a Java também, vocês vão ver os mesmos tipos de operadores, operador de atribuição, operadores aritméticos, inclusive o mod, operadores relacionais e operadores lógicos, o mais, menos, menos, funciona exatamente da mesma forma que vocês usavam em C e C++. Para finalizar, gente, passado esse bônus, eu queria só falar que na próxima aula eu já vou trazer para vocês a nossa situação problema, que é o sistema de arquivamento de documentos. Eu batizei carinhosamente de sequence. O sequence eu tirei eu tenho um site que eu acho bem legal, que é o Acronify. Eu coloco lá os nomes, as palavras-chave e ele gera opções de nomes para mim. Eu gostei do sequence. Então, por favor, não reclame muito do design, porque eu não sou designer, eu sou programador, tá certo? Não, dá pra ver, né? Não adianta nem falar que não é meu forte o design, vocês estão vendo aí, mas essas cores estão super na moda. Eu peguei a mesma cor do Nubank, então tá super na moda. Em teoria não é pra dar erro, branco com alguma outra cor não é pra dar erro não, só vai dar erro quando você começa a misturar muitas coisas que eu também não tenho noção. Mas aí na próxima videoaula eu vou trazer em detalhes tanto a situação problema quanto o protótipo que eu preparei, porque eu vou olhar para o protótipo. Quando eu olho para o protótipo é como se eu estivesse olhando ainda para o problema, e aí ao olhar para o problema e para o protótipo eu vou tentar extrair quais são as classes de Java, quais são minhas classes da orientação a objeto que eu preciso construir. Eu vou extrair as classes e modelar na UML, do jeito que a gente fez na aula de hoje. Então até a próxima videoaula. Um abraço.